caso vocês tenham dúvidas ao longo da passagem do script, podem parar, que a gente mostra, volta. É bem provável que quando eu for rodar aqui, dê algum erro, o que é normal. Então a gente pode olhar o erro, e é bom que tenha erro para a gente poder olhar. Dá um erro, a gente volta, revisa e vê o que foi de errado. Bem, a ideia desses scripts é associados ao projeto Shrimps. Então, todos os exemplos que serão mostrados aqui são baseados em estrutura populacional de camarões, particularmente os camarões do norte, do norte, no Pará, e do nordeste, compreendendo Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Então, eu vou pegar um ou outro exemplo desses locais para a gente poder testar o script passo a passo. Então, a ideia dentro do Shrimps é justamente difundir esses scripts junto com todos para poder padronizar a metodologia. Então, essa demanda de desenvolver esse código, ela surgiu justamente para padronizar a metodologia e, consequentemente, os resultados dentro do projeto. E aí, essa demanda surgiu. Quando surgiu, a gente começou a desenvolver o script até o ponto que está atualmente. Inclusive, se eu não me engano, a gente já passou isso para o grupo. Então, a ideia é justamente fazer as estimativas de tudo que a gente falou durante a manhã. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês o que seria o que a gente vai utilizar como dados de entrada no R, que seria esse aqui é o nosso banco padrão do projeto Shrimps. Aqui, basicamente, para espécies de camarão, como falado anteriormente. Então, a gente tem um ID geral, onde cada linha corresponde a um indivíduo. A gente tem a data da amostra, o básico. Nós temos os estados, as áreas, porque dependendo do estado, às vezes tem mais de uma região de coleta. As repetições das amostras, o lance, na verdade. O ID da espécie, a gente resolveu para esse banco mais simplificado não utilizar o nome da espécie por completo, mas em outro banco mais detalhado a gente tem as informações taxonômicas. A questão... Ok. Quando eu chegar lá no R, eu expando. Sim, Ana, é obrigatório a data para fazer as análises de crescimento. Então, a gente precisa da data. Para o L50, não. Para o L50, você pode pegar, sei lá, 50 anos, vamos supor, e você juntar tudo. O que importa é a estrutura populacional. Já para a constante de crescimento e o L infinito, é necessário você ter a data para poder fazer a relação do crescimento da espécie com o tempo. Rafinha, um aluno do Brino Morato viu o curso da gente do Stories e está querendo que a aluna dele participe agora de tarde. Está ficando famosinho o curso. E os tamanhos? O que tu acha? Tu que é organizadora aí. O tamanho de carapaça, o peso total do animal, o sexo, o estágio maturacional, aqui o petasma, que para as espécies de camarão é utilizado para poder diferenciar o que seria um animal morfologicamente apto para reproduzir, no caso dos machos, e aqui são observações, então aqui pouco importa para a gente. Então a ideia é essa básica de entrada de dados. Aqui tem mais informações do que o necessário. O banco que eu vou passar para vocês só tem basicamente a data, o ID da espécie. Pode ser? Tá bom assim? Beleza. Então, o que eu vou passar para vocês basicamente vai ter a data da amostra, o ID de uma espécie específica, tipo SP1, o registro, o tamanho, e aí eu acho que eu coloquei um tamanho 1 e tamanho 2, se eu não me engano, o sexo e a maturação. Então, aqui a gente tem... Seria o banco básico para fazer isso. Eu vou ver se aqui mesmo tem algum exemplo, antes de a gente passar para o R, de algum possível erro. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, selecionar Pernambuco. Então, Pernambuco, a gente tem, vamos selecionar uma espécie aqui, o Schistopneus croieri, um exemplo.
E aqui a gente pode dar uma olhada. Então, vamos supor aqui, selecionar, deixa eu ver aqui, do menor para o maior, em relação ao tamanho. Deixa eu ver a fêmea, mais especificamente, é mais fácil. Então, a gente tem aqui, do menor para o maior, deixa eu ver em relação à carapaça, do menor para o maior, desculpe. Então, a gente tem aqui, em relação ao grau de maturação, pode ver que provavelmente aqui tem problema. Então, para indivíduos muito pequenos, a gente tem problema de comprimento. Lembrando que isso aqui está em milímetro. Viu? A gente tem problema de comprimento, uma diferenciação muito grande, e provavelmente problema de estágio maturacional. Isso aqui, ele foi ajustado para o banco final. Eu falei final, mas foi um final em preparação. Tiveram ajustes nesses dados. Então, aqui provavelmente vai dar problema. Primeiro, em relação ao tamanho, e tem alguns tamanhos que não estão muito lógicos, em relação, por exemplo, ao tamanho da carapaça. Aqui está selecionado do menor para o maior, e você tem aqui parece ter meio um doidão aqui no meio de 111 milímetros de tamanho total. Pode acontecer? Pode, mas é bem estranho. Além disso, tem alguma coisa estranha aqui no estágio maturacional. A gente tem alguns indivíduos, embora que seja um B pode até confundir um pouco, que seria um em maturação, um início de maturação, e aí aqueles que trabalham com reprodução microscópica podem falar melhor do que eu, mas você tem, às vezes, é bem semelhante, dependendo do grau que isso esteja, mas você aparentemente tem coisas estranhas aqui, como um indivíduo relativamente ainda pequeno, como maturo. O C é maturo. Aqui lembrando que de A a D, na classificação tradicional do Vazola, o A seria um imaturo, o B em maturação, o C maturo e o D desovado. Então, desovado ou em repouso, mas normalmente se usa só desovado. Então, provavelmente aqui tem alguns problemas. Isso em relação ao tamanho, em relação à espécie e a maturação, o sexo e a maturação. E então, dessa forma, a gente começa a identificar algum possível problema dentro da nossa matriz de dados antes de levar para analisar propriamente dito no R. Então, novamente, o primeiro passo antes de fazer a análise é justamente observar essas informações, seja em Excel ou seja em R. Então, aí varia muito de como você vai preferir trabalhar. Particularmente, na maioria dos casos, eu avalio isso dentro do R, mas, dependendo do tempo, às vezes, é mais fácil fazer isso em Excel. Dar uma olhada em Excel, observar possíveis inconsistências, para aí depois passar para o R. Às vezes, mas isso aí varia muito, depende do tempo que você tem para fazer a análise. Se você tem mais tempo, porque às vezes o manejar dados dentro do R é às vezes complicado. Para quem trabalha em R, às vezes é um pouco chato poder manejar dados dentro do software. Então, tendo isso como nossa matriz de dados, então essa matriz é o que a gente vai usar basicamente como exemplo dentro do R a partir desse momento. Uma exceção vai ser a questão quando eu for mostrar do L50, o exemplo com o método que eu disse de maturidade morfométrica, já que eu não tenho em mãos um banco de dados de crustáceo, como exemplo, caranguejo. Então, um caranguejo ou um siri, vamos supor, que é utilizado para fazer, por exemplo, especificamente para usar esse método. Então, eu não tenho. Então, para isso, eu peguei um exemplo base do pacote e a gente vai dar uma olhada. Seria um outro banco de dados que basicamente faz o que o Souto pela manhã comentou, a questão do comprimento da carapaça com a altura, se não me engano, algo do tipo. É dessa forma que o autor traz como exemplo. Como eu não tenho, eu acabei usando só o exemplo de lá e a gente não vai ter para cá. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu só expandir aqui o meu R. Antes disso, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês aqui. Lembra que eu comentei do Shine, que Leandro falou, e eu acabei falando também. Deixa eu só ver aqui isso. Isso aqui, o que a gente vai mostrar ao longo da tarde de hoje, está sendo desenvolvido pelo Tobias, que foi o mesmo que desenvolveu o pacote. Então, ele está transformando isso em Shine. Shine é simplesmente uma aplicação dos seus dados, da sua análise, em
em HTML, numa página de web. Então, ele tá fazendo esse aplicativozinho, o que a gente vai mostrar aqui em código, ele está promovendo isso via Shine. Então, isso aqui é só 2 prints que tem de como isso está sendo promovido, sendo feito, na verdade, para acesso mais fácil a quem não tem muito domínio através de programação. Isso é algo que vem sendo cada vez mais corriqueiro. Então, é muito comum hoje em dia você pegar scripts ou você pegar metodologias e tentar transformar em abordagens mais fáceis ou mais práticas para aqueles que não dominam programação. Então, dessa forma, você acaba popularizando mais essa abordagem, o que facilita posteriormente o trabalho das pessoas de maneira geral. Então, esse é só um exemplo antes de a gente iniciar, para poder mostrar que isso que é feito em programação também está sendo desenvolvido de uma forma mais prática. Inclusive, eu não tenho a data de previsão para isso sair. Inclusive, eu acho que eu vou até tentar entrar em contato com o autor do pacote, o Tobias, para ver se tem uma previsão de publicação desse Shine, para ele estar disponível para todo mundo. Aparentemente, está bem avançado. Isso é uma coisa que leva tempo para produzir, então, aparentemente, está bem avançado. Deixa eu só fechar aqui minha apresentação, parar de compartilhar, para poder mexer aqui no R rapidamente e poder aumentar também para ficar mais fácil para vocês verem. Só um minuto aqui, por favor. Só um minutinho para ver um tamanho que seria ideal para a gente ver. 125, tá bom. Deixa eu ver aqui com vocês para ver como é que vai ficar melhor para vocês verem. Eu vou precisar de vocês agora, da opinião de vocês. Aqui está em 125. Deixa eu botar em 150 para ver se fica mais fácil para vocês verem. Vocês vão ter que me dizer. Vejam se está aceitável. Vocês conseguem enxergar bem? Dá para ver tranquilo? Me digam, por favor. Tá ótimo assim. Beleza, tranquilo então. Vai ser mais fácil para todo mundo ver. Então, a gente vai iniciar pelo L50. Então, o script tem algumas explicações dentro dele, e novamente eu reforço a questão de a gente ter várias partes dele associado aos camarões, tendo em vista que o objetivo desses códigos foi o Project Sprint. Rafinha, a gente está pedindo uma missão para Guilherme para pagar esse mês, que ele não ganhou. Só que aí é uma missão fake, né? Você sabe que é fake. E aí a gente precisa ter uns comprovantes de Sirinhaém. Existe isso? Se a gente tem algum comprovante? De história de vida. Ele, como o Leandro falou, na verdade não tem 4.000 linhas, ele está, eu acho que com 500 e pouco. E aí vai ficar, ele tem uma série de partes explicadas também ao longo do script. Eu não vou usar esse aqui porque ele a nomenclatura ao longo do script está um pouco modificada. Então eu vou usar um outro que é semelhante, mas que está com os dados de entrada bem arrumadinhos. Então, iniciando pelo L50, o primeiro passo, não só com o L50, mas para os outros também, é vocês instalarem os pacotes. Então, aqui a gente tem alguns pacotes base, alguns que provavelmente a ampla maioria de vocês já devem ter no R instalado, porque são alguns que são utilizados cotidianamente. E aqui, nesse caso, particularmente, seriam
2 pacotes, um pacote de manejo, tanto o Plir, o dplir e o tdir. Então, esses são 3 pacotes específicos para poder manejar os dados. E, particularmente, para análise de L50, o SizeMet. Então, o SizeMet é um pacote para poder vocês utilizarem para estar rodando essas análises. Então, quando vocês forem pegar isso aqui, tira o comentário e só instalar. Então, a gente eu acho que eu já deixei tudo carregado. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento seria carregar a matriz de dados, aquela que eu mostrei para vocês no começo, no Excel. Essa matriz de dados, como vocês viram no Excel, são as mesmas informações, desde o registro geral até as observações que tinha no canto, que eu disse que era um pouco irrelevante para essa análise específica. E aí, como citado aqui, só um minuto, como citado aqui na apresentação para vocês, o que a gente vai fazer, basicamente, é selecionar as variáveis que a gente vai utilizar nesse modelo simples para poder gerar o L50 e, posteriormente, extrair as informações, extrair o resultado e fazer um plot utilizando a abordagem gráfica de ggplot, que aparentemente, para mim, é mais clara. E assim você pode modificar uma série de coisas dentro do resultado. Então, aqui a gente tem o database original, que seria esse. Deixa eu só botar aqui para a gente ver rapidamente. Então, a gente tem o mesmo database que estava lá, só que aqui. E o que a gente vai fazer é selecionar algumas variáveis específicas que a gente vai utilizar no modelo de L50. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa, como a gente está dentro do projeto Streams trabalhando com várias espécies de vários locais ou áreas, a gente vai selecionar uma espécie específico, um estado específico, uma área específica. Caso vocês não tenham área alguma, vocês tenham apenas uma espécie, vocês podem pular esse passo. Então, não se prendam a isso. Então, o que a gente faz é simplesmente poder filtrar. Esse passo inicial, ele vai ser repetitivo um pouco para o próximo script, e para aqueles que já têm um domínio maior com R, pode ser repetitivo também, mas é importante para poder manejar as informações que serão utilizadas para rodar o L50. Então, depois de poder filtrar isso, então agora a gente só filtrou Rio Grande do Norte e Bahia Formosa como área, a gente vai selecionar algumas variáveis alvo que são utilizadas para fazer o L50. Embora aqui eu esteja selecionando também a data de amostra, não necessariamente a data de amostra vai ser utilizada para... Não necessariamente não, ela não vai ser utilizada para o L50. É mais uma forma para poder visualizar os dados mais claramente. Então, a gente seleciona esses dados. Nesse caso, a gente tem o estado, a amostra, o tamanho da carapaça, a maturação sexual, o sexo e o petágio. A questão que eu falei lá do petágio unido, desunido para o macho, que é um reflexo da sua maturidade morfológica. Como a gente não tem como para a fêmea, a gente tem outras formas de avaliar também a maturação no macho, mas essa seria mais simples para se fazer. Então, o primeiro passo, como eu tinha falado durante a apresentação pela manhã, a ideia é tentar simplificar a questão da classificação maturacional para poder rodar o L50 aqui. Então, o primeiro passo seria reclassificar a classificação que a gente tinha de maturação para dividir entre imaturo e maturo. Então, o primeiro passo seria pegar a nossa classificação aqui de A, como eu citei anteriormente. A seria imaturo, B em maturação, C maturo, ou plenamente maturo, e D seria o desovado. Se você utiliza outra classificação, com N letras possíveis, é só vir aqui, vamos supor, o Brown Peterson tem outras nuances entre essas classificações. Vamos supor que a gente tivesse um E. Então, seria só vir aqui e colocar um E corresponde ao maturo. Ou se antes, entre um imaturo, entre um estágio A e B, tem um A.1, sei lá. Você pode vir aqui e colocar A.1 corresponde a tal. Com isso, o que a gente faz simplesmente
é transformar essa variável A, B, C e D em uma variável com o nome que a gente quer, um fator, na verdade, que a gente quer. Então, o que a gente faz é só reclassificar isso. Então, a gente adiciona uma coluna, modifica, desculpa, a coluna MET que tinha antes, que é essa daqui, que tinha A, B, C, D, A, B, C, D, e agora a gente tem maturo e imaturo, maturo e imaturo, maturo e imaturo, para fêmea, especificamente porque essa maturação aqui, no nosso banco de dados dos shrimps, ela é utilizada para fêmea. Para o macho, é utilizado o petasmo. Mas se você tem uma espécie de peixe específico e tiver apenas uma coluna de maturação, seria apenas esse primeiro comando aqui. Seria reclassificar esses fatores. Caso você trabalhe com camarão e tenha uma estrutura de banco de dados semelhante a essa nossa, por exemplo, uma coluna indicando que o animal tem petasma unido ou desunido. Então, a gente vai precisar adaptar algumas coisas dentro desse código. A primeira coisa delas é a questão do petasma desunido, ele indica que o animal é imaturo. E o petasma unido indica que o animal é maturo. Então, o que a gente faz é, primeiramente, classificar os fatores D e U para imaturo. É o primeiro passo. A mesma coisa que a gente fez para as fêmeas. Então, a gente vem aqui e classifica. Provavelmente aqui vai dar erro, porque não tem valor. É o que aconteceu aqui, na verdade. Para esse grupo aqui, para esse chifre pneu de Croé do Rio Grande do Norte, não tem valor. Vou fazer um outro exemplo depois com outro que tem valor válido. Mas o que é feito aqui, posteriormente à reclassificação, a gente tem que juntar essas informações. Ou seja, a gente tem que juntar, lembrando que aqui nós temos duas colunas. A gente tem a coluna do maturo, que corresponde à fêmea, e nós temos a coluna do petasma, que corresponde ao macho. Só que a gente tem apenas uma coluna que corresponde à fêmea e macho. Então, o que eu quero agora no momento é pegar os dados que têm valores válidos no petasma, ou seja, o D e o U, que a gente transformou em imaturo, e jogar isso embaixo da nossa matriz de dados, que já tem as fêmeas. Então, isso, novamente, é se vocês tiverem uma estrutura de dados como essa. Então, eu vim aqui, e aqui é simplesmente fazer isso. Ele indica que determinado, aqui nesse caso, quando a gente não tem NA, e a gente tem, isso quando a gente tem NA em MET, que seria aqui, que a gente vai ter NA, porque não está aqui, deixa eu só mostrar vocês aqui que tem NA também. A gente faz jogar um dado embaixo do outro, e criar um banco de dados, como falado anteriormente, em formato longo e não largo. Embora que esse aqui já esteja bem curto. Deixa eu só... aqui não vai dar para ver. Tá. Deixa eu botar aqui. Tá aqui como fator. Deixa eu continuar que a gente chega lá. Então, o que eu quero com isso aqui é só colocar um valor embaixo do outro. Aí, no final, deixa eu só passar aqui para a gente chegar. A gente vai ter isso aqui. A gente vai ter duas colunas. Depois é só excluir essa coluna. A gente tem essa matur, que corresponde à junção do macho e da fêmea. E a gente tem a coluna original de MET, que foi utilizada para poder reclassificar apenas as fêmeas. E dessa forma... Deixa eu só fechar aqui. A gente vai ter isso aqui. Se vocês forem tendo dúvidas ou questionamentos, podem parar, falar que a gente refaz. Então, a gente tem agora uma coluna com maturo e imaturo completo. Então, a gente tem bem mais maturos do que imaturo. Isso aqui é um reflexo da seletividade do aparelho. Então, a gente tem um aparelho de pesca, tendo em vista que esse banco de dados ele foi proveniente da pesca artesanal ou pesca industrial. Então, ele é reflexo do aparelho de pesca do pescador lá. Embora seja um barco arrendado para coleta científica, não foi uma coleta científica propriamente dito, como você faz, por exemplo, para passar uma redezinha de arrastinho numa praia. Então, você acaba não pegando o espectro de tamanho por completo. Então, basicamente, essa primeira etapa é justamente isso, é pegar e reclassificar o que a gente tem como ABCD
ou petasma desunido e unido, no caso dos camarões e especificamente dos machos, e reclassificar em imaturo e imaturo. Você tem a opção também de fazer isso em Excel, não tem problema algum. Se você tiver uma coluna lá com a maturação, com a classificação específica de acordo com a sua metodologia, você pode criar uma coluna ao lado e já colocar imaturo, imaturo, imaturo e imaturo. Então, aí fica livre para você fazer e, consequentemente, você pula toda essa etapa aqui. Se você tiver já uma coluna completa com imaturo e imaturo, você só vem aqui e, quando for selecionar os dados, você seleciona somente aquelas colunas que lhe interessam, que é o comprimento, o sexo, a espécie, se você quiser, o sexo, o estágio maturacional, que vai estar imaturo e imaturo. Então, é relativamente simples. Então, posteriormente a isso, o que é feito aqui, tendo em vista que a ideia do L50, dependendo do objetivo, é separar isso em sexo agrupado e macho e fêmea, a gente só faz selecionar um filtro aqui e separar isso entre macho, fêmea e sexo agrupado. No caso, o sexo agrupado vai incluir tanto macho como fêmea. Então, basicamente, o que você tem como entrada de dados é isso aqui. É uma coluna com comprimento e outra coluna com estágio maturacional dividido em maturo e imaturo. E dessa forma, isso aqui você pode utilizar diretamente já aqui no modelo para fazer o L50. Então, se eu vier aqui direto e já fizer, ele já vai rodar. Ele vai demorar um pouquinho porque esse banco é grande. Mas eu posso fazer isso e ter uma saída rápida aqui. Mas só que a gente foi um pouco além disso. Então, como eu disse que a ideia é extrair os resultados no final e gerar um plot mais agradável de se visualizar, o que a gente faz é manejar esses dados aqui antes de chegar na análise final. O manejar que eu digo é criar um objeto de dados que corresponda aos centroides ou os centros de classe, como a gente fazia em Excel, como a maioria faz em Excel. No Excel, normalmente, você divide os centros de classe e no seu plot sai os pontos que correspondem aos centros de classe. A gente vai ver depois que, por essa metodologia, por essa abordagem, não é os pontos de classe, os centros de classe que saem no plot. E o que sai é justamente a questão do maturo e imaturo, por tamanho, basicamente. Então, você tem vários pontos aqui em cima, vários pontos aqui embaixo e alguns pontos intermediários no meio. Então, isso visualmente, às vezes, pode causar um pouco de confusão. Então, a ideia é você extrair esses dados, você extraindo eles, você pode fazer um plot em ggplot mais simples e mais suave, na qual você adiciona apenas os pontos que correspondem aos centros de classe, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu só terminar de carregar, terminar de rodar. Então, enquanto está rodando aqui, eu só vou explicar o que vai ser feito aqui. Então, a ideia aqui é criar classes de comprimento que iniciam um tamanho X. Esse tamanho X vai ser definido pelo nosso dado relacionado aqui. Então, por exemplo, aqui o sexo agrupado, a gente tem um mínimo de tamanho, que seria aonde nossa classe de comprimento vai iniciar, nosso centro de classe, de 1.33. Então, essa funçãozinha aqui é uma funçãozinha... Deixa eu ver se ela é uma função de construir centros de classe. Vocês podem utilizar ela não só para esse tipo de análise, mas para alguma outra. Na qual, o que ela faz? Ela pega um valor específico, um numérico válido, dentro do seu dado, dentro do seu banco de dados, de acordo com a classe inicial, e divide essa classe em uma série de intervalos baseado no valor que você adiciona aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um centro de classe começando com 1.33 e eu fiz uma divisão aqui de 1.51. Então, eu venho aqui e roda. Eu vou ter, o que é que eu vou ter com isso? Eu vou ter um data frame feito original, que é esse aqui. Deixa eu só chegar. Deixa eu só modificar aqui uma coisa para ficar mais fácil. Então, o que a gente vai ter aqui é isso. A gente vai ter uma classe, lembrando que isso aqui são centros de classe de comprimento. Então, o valor da classe, ele não necessariamente vai ser igual
ao valor original. Dessa forma que a gente faz em Excel para poder gerar um plot. Então, o que a gente tem aqui é que a gente cria uma categoria chamada de classes, um intervalo de classe, que entra aqui. Então, por exemplo, 1,33 vai corresponder à classe 1,33. O valor 2,20 vai estar incluído na classe 1,33. O 2,90 na 2,84 e assim sucessivamente. Com isso, a gente vai ter esses valores divididos por um valor fixo de classe de comprimento. O que é feito posteriormente, deixa eu só carregar aqui para ver, a gente divide isso e avalia por classe de comprimento, agregando esses valores. Então, a gente agrega as classes de comprimento que a gente tem aqui, ou seja, a gente tem várias classes de comprimento com valores válidos iguais. Então, a gente agrega isso e divide isso entre imaturo e maturo, que é o que a gente quer para o objetivo. Por aqui, você já consegue visualizar um pouquinho a curva. Eu, pelo menos, normalmente, quando eu vejo números, eu consigo já visualizar algumas coisas. Então, vamos supor, aqui você já consegue ver a curva de L50. Valores maiores para imaturos aqui e vai subindo para cá. A curva logística que a gente fala. Então, por aqui dá para visualizar. Se você tiver dados bem consistentes, você vai visualizar por aqui. Você vai ver, por exemplo, valores maturos muito altos aqui por cima. E valores, vamos supor, imaturos muito alto por aqui. Então, você consegue visualizar já inicialmente por essa estrutura de dados. Então, o que a gente faz depois, a gente só faz uma definição de proporção, ou seja, de frequência para imaturo e imaturo por classe de comprimento. A mesma coisa que é feita no Excel, sem problemas. Só que o plot de L50 pouco interessa o imaturo. Para a gente, o que interessa é o maturo. Então, o que é feito é simplesmente separar o maturo. A gente filtra isso, os maturos, então a gente tem apenas valores válidos para os maturos, com a frequência de comprimento, com a frequência de ocorrência, desculpa. E isso vai ser utilizado lá na frente, quando eu mostrar para vocês, para fazer o plot de L50 no ggplot. Então, isso aqui, claro, isso aqui, se vocês tiverem o interesse de usar isso, fazer isso de ggplot, então você tem isso aqui. Esse layer com os dados é pronto para fazer o plot. No script propriamente dito, nessa função que é utilizada para fazer essa análise, o que a gente tem dentro da análise, a gente tem os dados, o seu banco de dados que vai entrar para rodar, as suas variáveis, e aqui é importante destacar, isso depende muito de como você vai classificar ou nomear suas colunas. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o CL, que é o comprimento da carapaça. Vamos supor que no seu banco de dados você tivesse comprimento Z. Então, você deveria colocar o comprimento Z aqui. A questão da maturação. Então, vocês podem colocar aqui também, de acordo com o nome que vocês tiverem. É importante. Isso aqui é muito importante. Às vezes passa despercebido. Quando você vai rodar rápido, você bota o nome errado e vai dar erro. Além dessas variáveis que vão ser utilizadas no modelo, a gente tem duas outras variáveis importantes, que é a questão do nome, que representa o que é imaturo dentro da sua matriz de dados, o fator, na verdade, e o fator que representa o que é maturo. Então, nesse caso aqui, a gente está usando imaturo e maturo. Uma outra opção, que eu não coloquei aqui, mas que eu já utilizei, lembra toda essa parte que foi feita aqui? Isso aqui pode ser substituído simplesmente por um comando aqui. Você pode vir aqui, ajustando seus dados, claro, você pode vir aqui e colocar uma combinação que seus valores nesse caso aqui seria somente A. E nesse aqui seria uma combinação de valores, ou seja, os seus valores dentro do seu data frame, que são B, C e D, eles correspondem ao maturo. Então, se vocês fizerem isso, vai dar o mesmo resultado do que fazer aquilo lá em cima. Só que aqui pode ter um outro problema. Se os dados de maturação não estiverem organizados, vai dar erro também. Se você tiver um ABCD ou tiver algum espaço lá doidão entre um fator, tiver algum caractere
perdido no meio do seu banco de dados, vai dar erro. Mas também é outra possibilidade fazer isso por aqui. Na verdade, aqui não precisaria nem disso aqui. É só deixar dessa forma. Eu acho que eu não coloquei isso, mas eu vou ver se eu atualizo no script que eu vou mandar para vocês. Realmente, eu falando agora para vocês, eu lembrei desse fato que pode modificar aqui direto, sem ter que fazer aquele trabalhão lá em cima de reclassificar. Por que eu tive esse trabalhão para reclassificar? A gente teve esse trabalhão para reclassificar aqui, porque esse banco de dados, o objetivo do código era trabalhar com crustáceos, e o banco de dados criado pelos shrimps era um banco de dados que separava o petágio. Então, a classificação do maturo e imaturo para o macho era em outra coluna, o que não funcionaria para fazer aqui embaixo. Então, teve que reclassificar tudo, jogar um dado embaixo do outro, para aí sim poder fazer aqui. Como eu já rodei aqui, não, desculpem. E aqui a gente tem mais alguns fatores, ou alguns variáveis que devem ser considerados. A gente tem um método que vai ser aplicado. Então, lembrando que eu falei pela manhã, a gente tem 2 métodos, o que é baseado em frequência e o que é baseado em análise bayesiana. Ambos dão um resultado semelhante para gerar um intervalo de confiança. E aqui seria o número de interações que a gente vai ter para qualquer um dos métodos. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo a frequência de ocorrência, desculpem. E aí, eu já rodei, que demorou um pouquinho. Não, tem que rodar. Eu vou ter que modificar antes de mandar para vocês. Está com o mesmo nome aqui e aqui. Se vocês rodarem primeiro, vai dar erro. Eu vou botar para rodar novamente. E eu deixo terminar e aqui eu vou continuando e depois eu só volto. Então aqui é basicamente para ver os resultados e esse aqui é basicamente para ver o plot que a gente vai ver posteriormente. O que vai ser feito após rodar isso é a extração dos resultados. Então a gente vai ter quando chegar lá eu vou mostrar, a gente vai ter um layer, um data frame, com os outputs, ou seja, as interações que vai gerar nosso bootstrap ou nossa análise de intervalo de confiança. Então, o que basicamente a gente faz é pegar isso aqui, extrair esses dados da análise direta, criar um novo data frame, tendo em vista que isso aqui ele é criado longo, ou seja, cada linha corresponde a um valor de L50. Então, o que a gente faz aqui é só simplesmente criar um novo objeto que faz um intervalo de confiança de 5% a 95%, uma análise de probabilidade. Então, com isso, você tem um novo data frame com os valores de intervalo mínimo e máximo, que será aplicado nessa parte do script que você vai gerar o plot de L50. Muitos de vocês provavelmente devem estar familiarizados com o ggplot ou com essas análises no R. Então, mas o que a gente tem aqui, a gente define, pega esses dados que a gente extraiu e modificou para cá, gera um plot baseado no comprimento e no fitting. No fitting vai ser um dos resultados que vai sair lá, que vai ser o ajuste da nossa curva de logística relacionados ao L50. Então, aqui é simplesmente questão de adaptação gráfica. A gente vai adicionar uma linha que vai estar baseada nesse ajuste, colocar... Finalizou aqui, deixa eu chegar aqui. Pronto. Então, o que a gente tem aqui, a gente vai ter nosso valor de L50, lembrando que o método tradicional de se calcular o L50, quando você faz em Excel, é também transformar os seus dados em uma regressão linear inicialmente. Então, da mesma forma, isso é feito aqui no script. Até porque o princípio do cálculo da curva logística, baseado na equação, é universal, então não muda. Então, você utiliza uma regressão linear para aí sim, depois você fazer um ajuste para uma curva logística. Então, no final, nós temos um valor de A e B relacionados com o ajuste da curva, com os intervalos, claro, e nós temos o valor de L50 com os intervalos também, ou seja, o L50 inferior e o L50 superior relacionados ao intervalo de confiança. Então, nós temos isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui, vocês poderiam visualizar a saída para aqueles que nunca viram. Então, o que nós temos é um objeto
com os outputs dentro do modelo. Então, a gente vai ter os valores de A, B e L50, que é justamente esses objetos aqui, é o que está aparecendo aqui. E a gente vai ter esse out, que é justamente os outputs do modelo, que vai me dar, só chegar aqui no começo, vai me dar como resultado o tamanho, X, ou seja, aqueles complementos que a gente colocou lá, uma classificação binária do que é maturo e imaturo, nesse caso aqui, ou seja, um maturo é 1 e um imaturo é 0, e vai dar os intervalos inferior e superior para a proporção. Lembrando que aqui o fitting é de acordo com a proporção que a gente vai ter de uma curva logística. Então, ele vai me dar uma proporção. Então, nesse caso aqui, um indivíduo com 20 centímetros, 20,30 centímetros, ele tem uma probabilidade de estar maturo de 100%, de 1. E, consequentemente, o limite inferior e superior é 1. Diferentemente do indivíduo que tem 2,20, que a probabilidade dele estar maturo é de 0,006. Então, é bem abaixo. Então, esse resultado aqui, como eu disse, é justamente o que a gente extrai para poder gerar o outro plot aqui. Então, o que nós temos como plot básico desse pacote é esse plot aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes para sair tudo. Saiu, vou ter que voltar aqui. Então, a gente tem 4 plots, que seria o primeiro relacionado com a distribuição do A, do ajuste da curva, que é esse primeiro plot. Nós temos o B, também semelhante. Nós temos o valor de tamanho de maturidade sexual, um valor médio, ou valor de máxima densidade na curva. Os intervalos, os limites inferior e superior. E, como último plot do pacote, nós temos o gráfico de L50, da curva logística. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, esse exemplo aqui do Rio Grande do Norte, ele tá muito bem encaixado, embora é bem claro que a gente tem um pouco de tendência da amostragem da coleta feita lá, e você tem um pouco não tem indivíduos muito pequenos para cá, um pouco menor que 5 centímetros, ainda parece que falta alguma coisa, lembrando que isso aqui é o comprimento da carapaça. Então, inicialmente, o que nós temos é cada ponto desse corresponde a um indivíduo, e lembrando que isso é feito como classificação binária, ou seja, o indivíduo que está maturo é 1 e o imaturo é 0. Então, o que a gente tem aqui é a proporção, a frequência de maturos, aqui está fêmea, mas não se atentem ao termo fêmea, que é só porque está escrito aqui. Então, o que nós temos é que cada indivíduo aí corresponde a um comprimento que corresponde a uma probabilidade de estar maturo ou não. Só que esse plot pode causar uma confusão para quem conhece tradicionalmente ou quem trabalha tradicionalmente com L50, porque você vê vários pontos e para um ajuste de uma curva não parece ser interessante. Embora vocês não estejam vendo, não sei se está vendo claramente, mas o intervalo de confiança está aqui, porque os dados são tão bem ajustados que o intervalo ficou bem curto, então não ficou longo. Mas, se você não quiser um plot desse jeito, simplesmente se você colocar mais uma variável no seu plot, colocando como nulo o plot, ele vai te dar um plot sem aqueles valores lá com os pontinhos. E já é bem interessante, já melhora bastante a visualização dos teus dados. E aí você tem o valor de tamanho maturacional médio, os intervalos e o R quadrado. Dessa forma, você pode ter esse plot pronto para poder publicar. Então, você só pode simplesmente vir aqui, exporta e já pode mandar. Particularmente, eu não sou muito fã dessa saída, da forma que ela é aqui. Então, como eu disse, a gente vem, extrai essas informações do dado original, que é esse aqui, da saída do modelo. Com essa saída do modelo, nós ajustamos. Deixa eu só pegar aqui. Eu pego especificamente o valor de L50, que é esse aqui. Daqui nós temos uma das abas, vou estar mostrando para vocês aqui, o L50, que corresponde às simulações, né? Então, a gente gera um dado
com os intervalos mínimos, a mesma coisa que a gente tem aqui. Só botar aqui. Isso aqui, que sai aqui, só que isso quando sai aqui, associado ao plot, você não consegue extrair direto. Você precisa você estimar. Porque para mexer na função do plot aqui, não tem como. O plot é raiz do R, associado ao pacote. Então não vai ter como você fazer. Então o que a gente faz é pegar esse valor e gerar o mesmo intervalo, só que por fora. Até porque simplesmente o que sai no plot é um cálculo. Então o que a gente faz é pegar esses valores e gerar um plot específico de uma forma mais clara de se visualizar. Deixa eu só terminar. Não se preocupem com essas mensagens, não, que para esse objetivo aqui não pouco importa. Então, que a gente pode ter um plot mais fácil de você visualizar, de você trabalhar. Então, nesse caso aqui, a gente tem o mesmo plot exposto anteriormente, esse aqui, só que de uma forma mais modificada que você pode ajustar. Para esse objetivo aqui, para esses dados, não teve muita diferença, mas para alguns outros exemplos, possa ser que um plot no ggplot possa ser mais fácil para você trabalhar. Outra vantagem de se utilizar o ggplot como saída desses valores de L50, no pacote original você não tem como fazer um plot com macho e fêmea no mesmo gráfico. Já quando você extrai as informações, que não é o objetivo desse script aqui, mas eu poderia extrair essas informações, fazer uma análise de L50 para o macho, uma análise de L50 para a fêmea, pegar o data frame da fêmea e do macho, juntar isso em um só, e aí posteriormente fazer uma curva de L50 dentro do mesmo plot, utilizando essa mesma função aqui. A única diferença que entraria aqui, a gente iria precisar colocar um fio ou um color para poder separar o que é macho e o que é fêmea dentro desse plot. Mas, a princípio, não é o objetivo desse momento. Então, basicamente, o que nós temos com o L50 é isso. Ou seja, é simples, não é tão complexo. Já não é complexo de maneira geral para fazer o L50 mais. Isso nos permite, então aqui é só simplesmente exportar o plot. Mas o L50 feito dessa forma permite uma maior confiabilidade do resultado e, consequentemente, uma minimização da incerteza, tendo em vista que você consegue estimar esse intervalo de confiança. Eu vou mostrar agora para vocês, antes de a gente passar para outra parte do script relacionado com os parâmetros de crescimento. Um outro exemplo aqui, eu acho que Pernambuco estava nem um pouco bom. Deixa eu só tirar aqui. Rodar aqui para a gente dar uma olhada. Só isso aqui tá ok. Na classe inferior. Vou deixar aqui 0. Deixa eu ver. Já tem coisa estranha. Deixa eu só ver. Deixa eu dar uma olhada para ver como é que... Eu me lembro que tá ruim, porque esse exemplo aqui eu cheguei a fazer antes. Ó, aqui tem coisa errada, já dá para ver. Deixa eu fazer uma classe maior para poder ficar mais fácil da gente ver.
Aparentemente tem coisa estranha. Tem coisa muito estranha. A gente tem aqui, pelo menos eu não consigo visualizar bem claramente o imaturo do maturo com uma curva logística, mas vamos confirmar aqui mais para frente. Por um acaso, se vocês tiverem dúvida, ou vocês levantam a mãozinha, vocês falam, porque como eu estou olhando para outra tela, às vezes sobe o comentário aqui, eu não estou olhando, eu estou olhando para lá. Então, qualquer coisa vocês falam ou fazem barulho aí para poder olhar. Me desculpem o termo, tá uma merda. Então, a gente tem valores bem estranhos. Então, vocês irão ver que no plot nem sai o plot. Começa daí, de tão ruim que tá. Deixa eu ver. Acaba nem pegando, por causa de erro dos dados. Esses dados eu já ajustei, só que nesse exemplo, ele tá ruim. Deixa eu ver o da Paraíba, pra gente dar uma olhada, antes de passar para o próximo passo. Eu queria mostrar para vocês tá ruim, mas que a gente consegue ao menos visualizar. Deixa eu só terminar aí antes de colocar. Acho que vai. Esse aqui ajustou mais ou menos. Mas aqui ficou um pouco melhor para poder visualizar ao menos o intervalo de confiança. É justamente essa pontilhado, essa linha traçada ao redor da linha preta normal. Deixa eu só passar aqui para a gente ver o completo. Tem coisa estranha aqui. Isso aqui, embora seja o centro de classe de comprimento que a gente criou, ele é reflexo dos dados originais. Então, provavelmente, nos dados originais, a gente vai ter algum valor de indivíduo pequeno com maturidade lá para cima. A probabilidade de maturidade lá para cima, que é estranho. Esses não são os exemplos perfeitos, mas são alguns do que a gente pode observar. Esse aqui é um método utilizando a frequência de comprimento tradicional, sem ser o outro método. Então, como eu falei, como eu não tenho um banco de dados de crustáceo, eu peguei o exemplo base do pacote, que traz um exemplo de dados de crustáceo. Justamente esse aqui. Então, o que a gente tem o ano, o mês, que é para esse objetivo aqui, pouco importa. A gente tem o tamanho a largura da carapaça e o tamanho, que, se eu não me engano, ele usa o que aqui? A altura daquela. Acho que foi inclusive o que o Souto comentou. Então tem a largura da carapaça, o tamanho da carapaça, a altura daquela e o tamanho daquela. Então tem uma relação... Isso mesmo. Exatamente, tem uma situação dessa que a gente tem muito em crustáceo. Já que nos machos é quase impossível definir estágio de maturação. Então, primeiro que define, a melhor forma de definir estágio de maturação é ver por aí, quando acontece essa alometria de crescimento de quelas. Acontece em fêmeas também, mas é muito mais... Em fêmeas você consegue ver ovos, mas em machos você não consegue ver nada. Então sim, é importante isso. Sim, pronto. É justamente a ideia desse outro método foi justamente isso, gerar uma curva de L50 baseada nessa relação morfométrica. Aqui, claro, você tem que ter uma relação morfométrica biológica válida, como esse exemplo da carapaça e do tamanho daquela. Você pode utilizar, por exemplo, sei lá, o camarão, tamanho total e o tamanho da carapaça do animal. É uma relação direta, mas tem que avaliar se realmente vale você fazer dessa forma ou você utilizar da outra. Então, é bom utilizar isso aqui quando for necessário você utilizar. Se você tiver dados de classificação gonadal, utilize os dados de classificação gonadal. Então, o que a gente tem aqui,
são esses dados. Esses dados aqui, como eu falei anteriormente, a gente acaba sendo criado um dado específico, uma entrada de dados específicas de classificação entre maduro e juvenil e adulto. Essa classificação que é feita e que dá entrada no modelo de L50, nesse caso, é uma classificação binária, de 0 e 1, onde 0, se não me engano, corresponde a juvenil e 1 corresponde a adulto, para aí sim fazer a curva de L50. Então, nesse caso aqui, nós temos o tamanho, a largura da carapaça e a altura daquela, utilizando sem variação de sexo, ou seja, sexo agrupado, então nós não temos uma seleção do sexo macho ou da fêmea. E um método de, se não me engano, a linearização, eu não lembro exatamente o outro termo, que é recomendado pelo autor. Eu acho que é linearização o termo. O outro método que nós temos é o quadrático. Eu testei ambos os métodos e a diferença não é... Praticamente não tem diferença, mas o autor que desenvolveu o modelo, ele propõe que se utilize um método de linearização. Desculpa. Então, a gente, pegando esses dados e classificando isso, você tem justamente uma classificação entre juvenis e adultos, que é justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. A classificação é baseada em regressões lineares e baseado em uma análise de PCA, mais uma análise de cluster com divisão hierárquica de Ward. Então, não dá para modificar essa classificação de Ward, eu confirmei isso, é uma classificação base associada ao pacote. Eu posso depois tentar mexer na função original para ver se tem como se modificar isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Sim, tem. Dá para fazer. Então, o que a gente pode fazer aqui, vamos supor, que eu não vi o nome de quem perguntou no momento lá, mas se você vir aqui, é bem legal de fazer. Para quem gosta de programação, pegar as funções originais dos pacotes é bem legal. Então, o que a gente pode fazer aqui é gerar uma função modificada, sei lá, ABC. E aqui nós temos a classificação, que está lá embaixo no pacote. Cadê? Aqui. Que é justamente uma função para definição do cluster. E aqui definir. Então, nesse caso aqui está o ARD, a gente pode usar alguma outra. No caso, nós temos a média, a mediana, o método completo, o centroide, etc. Então, você pode vir aqui, se você modificar aqui, lá botar a completa, você pode... Talvez não compense, Alex, porque talvez o método foi desenvolvido para funcionar na forma de criação dos grupos. Ele usa os grupos posteriormente, provavelmente o método de ordem é o método que ele testou, vários, pela média, vizinho mais perto, vizinho mais longe, não sei qual, e ele viu que o de Ward é o que forma os grupos na velocidade que ele deseja. Acho que pode ser por isso que ele não permite, pelo menos no método dele, tem que testar, pode ser que no método dele não permita trocar o método de classificação. Talvez seja isso. Sim, eu concordo. Provavelmente é isso. Não, como o método de Ward é muito rápido para formar grupos, é muito bom para grupos de fato bem diferentes, pode ser por isso. Sim, provavelmente é o motivo principal. Porque se fosse fácil simplesmente modificar, é tanto que na descrição do pacote ele nem foca muito na questão do método de divisão hierárquica. Ele bota o ARD e bota lá. É esse aqui. Provavelmente ele testou, claro. Inclusive, eu já usei para fazer, e realmente é o melhor que tem para se ajustar ou fazer uma divisão entre classes, ou entre grupos. É o melhor. Mas, caso você queira testar, provavelmente, possa ser que se a gente utilizar um método sem ser do ARD, quando você for fazer a análise de L50, vai sair uma análise totalmente tosca, diferente. Mas aí fica a cargo de cada um. Mas se quiser testar, pegar a função original e modificar nesse ponto aqui específico, na definição dos clusters. E aí, o que ele fala lá do LD é justamente aqui, para fazer as regressões lineares, que a gente vai ver agora. Então, nós temos aqui os plots, é o plot principal. Deixa eu só ver aqui, deixa eu fechar. É o mesmo plot, só que de diferente, como eu puxei direto de lá. Deixa eu só fazer o seguinte, é melhor pegar só um. Então, aqui, você tem uma divisão entre os juvenis e os adultos, baseados em uma separação de cluster hierárquico,
em relação ao juvenil e o adulto, de acordo com a comparação entre a altura daquela e o tamanho da carapaça. Então, esse método aqui, ele precisa, para você dar entrada aqui no Morph Matrix, você precisa ter um dado classificado dessa forma aqui, que é esse dado que a gente consegue com o Classify Mature, que é justamente esse. Então, você precisa ter justamente um objeto que seja classificado. Deixa eu ver se ele está aqui. Se aqui a gente tem o objetivo. Deixa eu só dar uma olhada. Ele não tem uma saída específica, mas você precisa de um formato de dados dessa maneira. É justamente como eu tinha falado para vocês a questão binária. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar isso aí. É justamente o que eu tinha falado. Você tem uma classificação binária de 0 e 1, que corresponde a juvenil e a adulto. E aí você consegue rodar isso. Então, no final, o resto é semelhante ao que a gente fez anteriormente. Você vem aqui, você tem a definição, a escolha dos seus dados, o seu data frame, o método aplicado, no caso aqui é a frequência, mas você pode usar a Bayesiana, tanto faz. A princípio, tanto faz para o resultado. E com isso, você vai ter o mesmo resultado. Semelhante, claro, você vai ter um L50 no final, você vai ter o L50, a distribuição do A e do B em relação à curva, e você vai ter, aqui está os 4 plots, você vai ter os plots, é justamente você vai ter a distribuição do A, do B, o tamanho de maturação sexual, os intervalos, e o L50 normal. Esse aqui está bem mais bonitinho, ou bem mais arrumadinho do que o que eu mostrei anteriormente. Esse L50 específico aqui, eu posso até... E aí, claro, eu teria que ver qual foi o exemplo que o cara fez, aonde ele tirou isso, mas, assim, tá bem mais claro, assim, que uma curva de L50 mostrada anteriormente, baseado em dados reais, podemos dizer assim. Então, essa seria a primeira etapa do que a gente queria mostrar agora no período da tarde. Alex, Oi, eu tô com uma dúvida, o seu sou novo. Você precisa, para entrada nesse tipo de dado, você precisa já informar para ele quem é imaturo e quem é maduro, isso? Isso, baseado na classificação, no caso do, utilizando a classificação, para esse método aqui, que você está falando. Sim. Não, para esse método aqui, ele se baseia em comprimento. Ele ajusta as curvas, ele faz várias tentativas de ajuste de regressões, e ele vê qual é a melhor troca de crescimento. Massa. Muito exatamente bom. Isso. Porque você faz à mão, a gente vai fazendo uma por uma, faz várias regressões, vai olhando, bota mais um dado, tira um dado, bota um dado, tira um dado, bota um dado, bota mais um... muito bom mesmo. É exatamente o que então, você precisa ter só o comprimento, os dois comprimentos que você quer correlacionar. Isso, é exatamente isso aqui. O banco de dados original que tem, você, embora tenha outras informações, você basicamente precisa de um tamanho específico, que é uma variável dependente e uma independente. Desculpa, eu achei que eram vários anos aí. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era 74, 75. Não, são todos no mesmo ano. Não, tá tudo bem. São vários dados no mesmo ano. Isso. É que eu achei que eram diferentes anos. Para mim foi até algo, quando eu fui dar uma olhada, porque eu trabalhava com esse pacote, eu nunca pensei em questão de comprimento, porque eu não trabalho com caranguejo, por exemplo, ou com siri, etc. Então, eu achei bem interessante, depois, quando eu fui olhar o método, de como era feito, baseado só na relação de comprimentos. E como você explicou bem, você tem uma relação biológica positiva e clara de diferenciação entre o juvenil e adulto para esses grupos. Mas aí pode utilizar. Isso não está incluído no script, mas eu posso adicionar no final dele, já que é do seu interesse, pode ser do interesse de mais alguém, de colocar no final do script para quem quiser trabalhar, por exemplo, com a definição do estágio maturacional, de primeira maturação, desculpa, o tamanho, para crustáceo, no caso, o caranguejo, siri, etc. Seria ótimo. Obrigado, Alex. Por nada. Então, essa primeira etapa era justamente para mostrar essa questão do L50. Pois bem, o L50 é simples para estimar. Eu acredito que todo mundo já tem estimado o L50 em certo ponto, mas a gente demorou aqui quase 1 hora para falar, só para poder exemplificar como é que funciona. Então, além da questão de você rodar, que rodar é simples quando você tem os dados arrumados, a dificuldade está, às vezes, quando você
encontra empecilhos e você tem que ir organizando passo a passo. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, agora no período da tarde, que era justamente para estimar o L50. Quando eu for mandar, eu acho que eu vou mandar um dos bancos de dados, o daqui específico que está o Croer e Pernambuco, que o plot nem abre. Só para a gente dar uma olhada na quantidade. Eu me lembro que eu modifiquei isso, eu organizei para poder rodar e eu quebrei a cabeça um pouquinho. Então, para quem tiver interesse, quem quiser ter um pouco de trabalho, até porque às vezes esse resultado, ou esse banco de dados ruim que teve para esse exemplo de Pernambuco aqui, pode ser um banco de dados que você tenha para trabalhar. Então, pode ser semelhante ao mesmo problema. Pois bem, a próxima etapa, e é um pouco bem mais longa do que essa, é a questão dos parâmetros de crescimento. Do K, do L infinito, as taxas de mortalidade total por pesca natural, a taxa de explotação atual, a taxa de explotação máximo sustentável, a questão do rendimento por recruta e o VPA, a análise de população virtual, podemos dizer assim, tradução literal. Além disso, deixa eu só... Aqui. Eu estava no outro pacote, no outro escrito. Além disso, se tiver tempo, a gente vai mostrar um pouco além disso, que é a questão de juntar diferentes espécies e diferentes locais, como eu mostrei nos plots anteriores, pela manhã, para avaliar as várias espécies em conjunto, podendo fazer aquela relação entre possíveis sobreposições de parâmetros populacionais entre uma espécie e outra. Se der tempo, a gente pode pincelar rapidamente, sem muita explicação, apenas para vocês darem uma visualizada. Então, aqui especificamente, entrando na questão dos parâmetros de crescimento, os pacotes, lembrando, está lá a maioria desses pacotes aqui, a maioria, ou todos que vocês tiverem. Então, instalem eles, porque pode dar problema. Só tem uma pequena coisa que vocês devem ter atenção aqui. Deixa eu só confirmar se no script original está assim. Aqui, ó. Deixa eu deixar como comentário. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, em relação a gente tem um conflito de funções entre dois pacotes. Quando a gente carrega aqui o Trophy, se eu não me engano, é o Trophy ou é o Fish Methods. Um dos dois, mas eu acho que é o Trophy. A gente tem o Trophy e o FCA, eles ambos têm funções de cat curve. Só que, quando são funções de cat curve com outputs diferentes e dados de entrada, eles não são compatíveis. Então, lá embaixo, tem uma das funções que a gente faz, que é justamente a curva de captura. Deixa eu encontrar aqui. Aqui na curva de captura, se você... Deixa eu ver qual é que está associado aqui. Está vendo aqui? Você tem duas coisas. Então, se você pode fazer pelo FCA, mas algumas estimativas que são necessárias para você fazer as análises posteriores não saem como output no FCA. Então, se você carregar o Trophy e depois carregar o FCA aqui embaixo, por isso que eu deixei ele comentado, na verdade, a gente pode tirar, porque a gente usa ele para fazer o L50. Então, se você carregar o FCA, vai dar erro lá embaixo, porque ele vai dizer que a função de cat curve não está, os parâmetros de entrada não estão compatíveis. Então, eu recomendo se por um acaso vocês carregarem o FCA após o Trophy, vai dar erro lá embaixo. Então, reinicie a sessão, carregue novamente o que você precisa e não carregue o FCA, nesse caso aqui. Eu não lembro exatamente se eu carreguei. Se der erro, a gente vai descobrir o que foi, basicamente. Então, temos aqui o carregar os dados, seria o básico, o primeiro passo. Opa. Deixa eu só ver aqui. Seria carregar os dados. Uma coisa antes, eu lembrei agora quando eu vi.
Isso aqui é fundamental. Precisa carregar instalar o Fishboot. Como eu disse, o Fishboot não está no CRAN. Sim, então. Não é. Eu já tentei dessa forma, aí ele dá erro. Eu não sei por quê. Eu já tentei colocar, como aqui nesse caso aqui, tá o dplyr com os 2 pontinhos indicando da onde a função vem do pacote específico. E eu já fiz isso e não funciona. Eu não entendo por quê, até hoje eu não entendi. Por que dá esse erro e ele acaba não carregando? Eu não sei porque ele dá algum problema de compatibilidade. Então, nesse caso, eu prefiro não carregar ele. Se algum de vocês conseguir um bom resultado para poder arrumar isso, seria ótimo. Mas, a princípio, para o que a gente vai fazer aqui, a gente não precisaria do FCA, porque o FCA a gente usa no ponto do L50 para poder fazer as classes de comprimento por aqui. Aqui. É onde a gente cria as classes de comprimento. Então, eu tentei fazer dessa forma, Alex, e não deu muito certo. Tentei, mas não foi. Quebrei muita cabeça com isso, porque quando eu fazia não funcionava, no começo eu não entendia por quê. Depois eu tentei arrumar, não funcionou. Depois de muito tempo, de várias tentativas de erro, eu entendi o que é que estava acontecendo. Então, a princípio, iremos carregar as informações, semelhante ao que foi antes, o mesmo banco de dados que a gente utilizou lá, a gente está utilizando aqui também. Nesse caso aqui, é muito importante a questão da data. Então, precisamos ter um referenciamento temporal. Isso seria o ideal, fazer justamente isso. É por isso que eu nem estou carregando, no script, o FCA está indo fechado, porque eu não terminei ainda ele pronto mesmo para enviar para todo mundo. Vocês vão ter uma versão, mas não está 100% finalizada. Então, isso aí ficou das outras tentativas que eu tinha deixado. Mas você tem razão, é isso mesmo. O ideal é nem carregar para não ter problema. A gente depois pode até tentar fazer um teste novamente para ver se colocando a função referente ao pacote vai dar erro também. Então, seria a mesma entrada de dados que a gente deu para o L50, a gente vai utilizar aqui, guardando a devida proporção da importância da data. Então, a gente vai selecionar as variáveis-alvo que a gente precisa dentro do pacote, dentro da análise, que no nosso caso aqui é a data, o sexo e o tamanho. O que você precisa é basicamente dessas 3 variáveis. Na verdade, o sexo nem é preciso. O sexo vai ser preciso se você quiser calcular os parâmetros de crescimento entre macho e fêmea. Mas se você não quiser calcular entre macho e fêmea, você nem precisa selecionar isso. Você só precisa apenas de uma coluna de data e tamanho. Então, o que a gente faz é simplesmente carregar um dado de data, sexo e tamanho. Isso tá meio estranho. Só um minuto. Pernambucano. 2000. Estava errado. Eu estava puxando outro dado do Rio Grande do Norte. Eu vi o ano de 2017 e achei estranho. Sim, outra coisa. Muita atenção nesses nomes. A maioria dessas coisinhas que eu estou parando e estou encontrando, visualizando erro, é questão de nomenclatura de data frame. Como na maioria das vezes eu faço os scripts para mim, às vezes eu só pulando de um para o outro, eu uso nomenclaturas semelhantes, o que pode causar muito problema, então eu não recomendo isso para vocês. Façam uma nomenclatura diferente de um data frame para o outro. Claro, não criando um objeto com um tamanho de string, um tamanho de texto muito longo, porque senão vai ficar ruim para mexer no script. Então, dentro daqui, a gente tem alguns NAs, que não estão aqui, mas a gente pode dar uma olhada. Então, é importante destacar que não dá para utilizar NA. Se tiver NA dentro do seu banco de dados, vai dar erro quando for fazer para esse aqui nem tem. Mas para algumas outras tem NA no meio, então essa função aqui, ela tá para excluir NA, caso vocês tenham. Outro ponto, se tiver diferenciação de formato de data, você, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a data no formato ano, mês e dia. E nesse formato aqui já está ajustado para fazer a análise aqui.
Mas se por um acaso você não tiver ou tiver diferentes formatos de data, é ideal padronizar isso. Então, dentro desse contexto aqui, tem essa funçãozinha rápida, só para simplesmente classificar a sua data nesse formato de ano, mês e dia. Então, o que a gente faz aqui é classifica isso nesse formato. Aqui, isso aqui não é necessário, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui era simplesmente para dar uma visualizada nos dados. Tem várias linhas que estão comentadas que a gente vai passar direto, porque é só questão de observar os dados de uma maneira rápida. Não são necessários estar aqui, não. No script do projeto que vai para vocês, não tem a maioria dessas linhas comentadas. Então, o primeiro passo seria visualizar os seus dados. Então, é importante, como o Leandro destacou de manhã, e eu acho que eu pincelei um pouco, a análise exploratória dos seus dados é fundamental para encontrar inconsistências e possíveis erros e, consequentemente, promover as correções. Então, nesse caso, agora eu entendi por quê. Agora eu lembrei, no script do projeto não tem isso, porque não precisa, mas aqui precisa. O que foi feito era simplesmente para classificar o que a gente tem em meses, né? Seria preciso para fazer esse plot. Então, qualquer coisa eu deixo lá no script do projeto, comentado, se caso vocês precisarem observar isso aqui visualmente, vocês fazem. Mas a ideia aqui é só avaliar a estrutura de comprimento ao longo dos meses. Nesse caso aqui está macho e fêmea. E os outros plots são a mesma coisa, só que separado por cada tipo de... No caso aqui é agrupado, aqui seria só fêmea e aqui seria só macho. Então, a princípio, de maneira geral, você não aparenta ter possíveis inconsistências nos dados, você não tem grandes outliers. Se você tiver uma estrutura de dados muito clara, você já consegue visualizar possíveis modas aqui e consequentemente, identificar um pouco as possíveis curvas de crescimento ao longo desse ano. Então, é uma forma de se visualizar isso, e dessa forma vocês podem utilizar caso queiram fazer uma análise exploratória dos dados, o que eu recomendo, para poder avaliar possíveis erros dentro do banco de dados. Então, novamente, a gente tem a separação dos dados aqui, faço uma nova seleção, a separação de machos e fêmeas, para poder fazer a análise. Nesse caso aqui, dá para se fazer de outras formas também, que não é o objetivo do script dos shrimps, até porque a ideia era gerar um código para os shrimps que fosse mais fácil, mais prático para todo mundo utilizar, mas uma das formas que dá para fazer isso automaticamente, que eu venho utilizando muito nas últimas análises que eu tenho feito, é a utilização de funções com looping, para poder fazer tudo automaticamente. Então, tu bota para rodar e ele acaba fazendo tudo de uma vez só, entre aspas, né? Só que isso leva bem mais tempo e às vezes é muito mais complexo para poder mexer. Mas é uma das opções. Nesse caso aqui, a ideia é fazer passo a passo. Então, a gente vai ter um data frame com os dados full, ou seja, com todos os dados macho e fêmea, um apenas com macho e outro apenas com fêmea. E dessa forma, você vai rodar para macho, para fêmea e sexo agrupado, se esse for o objetivo. Se você quiser fazer só apenas sexo agrupado, faz só para sexo agrupado. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer, a princípio, para sexo agrupado. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter os dois dados de entrada, que é a data e o tamanho. Então, a primeira função que a gente vai usar é o LFP, para justamente criar as classes de comprimento baseado no pacote Trophy-char. Então, o que simplesmente é feito aqui é você gerar um data frame com a extensão LFQ, que é de estrutura de frequência de comprimento, que é utilizado para gerar as análises lá embaixo. Então, para fazer qualquer uma das análises de crescimento dentro do Trophy-char, você precisa ter um formato LFQ, que é justamente o que é feito aqui. Então, aqui você tem os seus dados de entrada, você pode definir um comprimento mínimo
caso seja necessário. Por exemplo, para mim não é necessário nesse momento aqui. Eu quero que o meu comprimento mínimo seja 8.6.81. Mas vamos supor que eu considere que abaixo de 10, os valores não são tão confiáveis. Eu posso vir aqui e colocar 10. Então, ele vai criar as classes de frequência de comprimento acima de 10. E aí vai de acordo com o que vocês querem desenvolver. Então, vocês podem limitar esse tamanho de classe inicial aqui. Então, o que a gente tem depois é a definição das nossas variáveis. Nesse caso aqui seria o CL, que seria a classe correspondente, o dado correspondente, a coluna correspondente ao comprimento. O DNAME, que corresponde à data. O bin size é justamente o tamanho que você vai ter das classes. Se você vai querer agregar datas, nesse caso aqui eu tenho um ano apenas, de 2011 a 2012. Se por um acaso você tem 2, 3, 4, 5 anos, você pode agregar isso dentro da própria função e ele gera um dado de frequência de comprimento agrupado. Se der tempo, eu posso até mostrar um do Rio Grande do Norte, o do Rio Grande do Norte que a gente tem mais de um ano, para a gente ver como é que fica, a diferença do agregado para o não agregado. E aqui você pode definir a unidade de tamanho. Então, inicialmente, após isso, a gente vai ter nossos dados de estrutura de comprimento, que é justamente esse aqui. Então, você sai desse dado aqui, o dado original, é esse, para isso aqui. O que o pacote, a função de estrutura de crescimento faz é simplesmente selecionar as datas, criando um objeto em lista, né? As classes de comprimento, o centroide das classes de comprimento, e a captura, cria uma tabela de captura, que aqui vai ser correspondente às classes de comprimento nas linhas e nas colunas com seus meses. O tempo, né, que você tem. Nesse caso aqui, a gente tem 12 meses, de 2011 a 2012, sequenciado. Então, a gente vai ter aqui 12 meses. Se você tiver mais, você vai ter 13, 14, 15, N colunas aqui você vai ter de acordo com o tempo que você tiver de data. Se você, por exemplo, tiver 5 anos e utilizar a função aggregate lá, ele vai gerar os 12 meses apenas, que corresponde a um ano. Então, fica muito a critério de vocês. Então, é importante porque esse formato LFQ ele é utilizado para fazer todas as análises mais para frente. Então, posteriormente a feito isso, essas partes comentadas aqui não interessa muito nesse momento. Então, o que a gente tem aqui é simplesmente o plot que vocês já devem ter visto várias vezes, que é o plot de distribuição de comprimento ao longo dos meses. Então, você tem isso aqui de acordo com os meses. Se você tiver 5 anos, vai aparecer 5 anos aí. Nesse caso aqui, eu estou evitando usar os exemplos do pacote, porque os exemplos do pacote são muito perfeitos. E normalmente a gente não encontra isso de maneira geral. Se você tiver uma amostragem super boa e a espécie permite isso, você tem encontra. Então a ideia aqui é utilizar funções ou dados que causam algum tipo de problema que você precisa ajustar. Então aqui é simplesmente um plot daquele dado lá. Você indica qual é o seu objeto de captura. Aqui é simplesmente para você modificar, por exemplo, o tamanho do seu histograma, né, a intensidade do tamanho dele, que aí varia de acordo com a quantidade de dados que você tem. E essas outras funções, esses outros objetos, são simplesmente para poder separar ou ajustar um pouco. Então, aqui, por exemplo, se eu tirar essa parte de baixo, que corresponde aos limites de f, de y e de x, o plot fica dessa forma. Com coisa, fica assim. Simplesmente isso aqui é feito apenas para poder deixar o plot mais visual. Então, tá vendo que aqui você tem 2011, sem essa reclassificação, esse ajuste aqui. Então, se você vier para cá, ele separa. Então, é só simplesmente uma questão de ajuste. Então, isso é para visualizar, é o começo, onde você começa a visualizar os seus resultados. E aí, você entra na primeira parte da análise, propriamente dita, que é justamente, até agora foi apenas uma visualização e um ajuste, que é justamente uma reestrutura dos seus dados
de frequência de comprimento para começar a dar início às análises de crescimento, sejam elas de L infinito ou para a estimativa de K. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem a questão do MA, que seria a nossa média móvel ao longo dos meses, que no FISAT ela é fixa, como 5. Não é à toa que no FISAT era 5, porque 5 acaba sendo uma média meio que padrão, para quando você vai avaliar muitas das estruturas de distribuição de comprimento ao longo dos meses. Se você avaliar, a gente fez alguns testes dentro do Project TRIMS, e em alguns momentos o MA de 5 foi o que apresentou um resultado mais agradável. Mas isso vai variar e você, dessa forma, é permitido aqui na função você definir isso mais facilmente. A definição do MA, ela é muito, não digo subjetiva, mas é muito pessoal. Embora o autor da função, ele dê uma pequena dica, como eu falei de manhã, mas aqui vai ser mais claro. Esse caso aqui não é um dos melhores exemplos, mas a gente pode visualizar. Ele indica que você precisa observar a sua distribuição de classe de comprimento ao longo dos meses, observar qual a menor observação de comprimento. Nesse caso aqui, a gente tem nesse mês aqui, acho que é julho, desculpe. Você observa a menor classe de comprimento que você tem, a menor observação, e aí você observa a sua distribuição de dados. Então, normalmente, uma distribuição de dados de comprimento, ela tem a tendência a ser uma distribuição normal. Então, você observa a menor classe, ou menor observação de comprimento, você observa qual é a sua assíntota, o seu máximo da sua distribuição de comprimento, e avalia ao redor desse máximo de distribuição de comprimento, quantas caixinhas, podemos dizer assim, caixinhas, ou seriam classes de frequência de comprimento, que você tem ao redor do máximo, que seria a assíntota da curva. Está meio subjetivo, mas é subjetivo. Então, vamos supor, porque esse aqui não está um exemplo muito bom, mas nesse caso aqui, nesse primeiro mês, você tem uma assíntota aqui perto de 20, e você tem quantas caixinhas que se sobrepõem ao lado e para cima? Você tem 1, 2, 3, 4. 5 aqui, mais ou menos. Então, o autor ele indica que você conta a quantidade de caixinhas ao redor desse máximo. E esse número de caixinhas ao redor do máximo de observação de comprimento seria o nosso MA. Eu confesso para vocês que quando você olha a função o exemplo do pacote, isso é muito perfeito, mas quando você não tem uma distribuição verdadeira feito essa aqui, isso não fica claro. Mas aí, com a tentativa e erro que a gente descobriu, é a questão que eu falei de manhã. Os valores de MA superiores, eles acabam agregando seus dados mais fortemente, e um valor de MA mais baixo acaba não agregando tão bem. Então, isso vai ser muito de acordo com seus dados. Então, você faz meio que uma tentativa para avaliar como o seu dado vai ter uma distribuição mais interessante. A gente vai ver isso aqui. Vamos supor, eu vou pegar um MA de 7. Aqui. Então, a gente tem aqui um MA de 7 e a mesma estrutura de dados. O MA faz isso aqui. Ele faz a classificação positiva e negativa das coortes que a gente possivelmente pode ter. E aí, a gente vai ter o mesmo plot. A gente vai ter esse plot aqui, que é o mesmo anterior. Esse plot aqui que vai fazer as definições das classes de comprimento, positiva ou negativa, que vai ser avaliada mais à frente quando você vai fazer o tracejado da curva. Novamente, o exemplo não é perfeito, mas é para a gente perceber a dificuldade. Então, esse seria um de 7. Vamos supor aqui, lembrando que esse valor de MA ele tem que ser ímpar, não pode ser par, considerando justamente a ideia que o autor falou anteriormente, que, vamos supor, você tem a assíntota da sua curva, o máximo, e você tem as caixinhas laterais. As caixinhas laterais não pode acabar sendo par, tem que ser sempre ímpar, porque você tem que considerar como o primeiro valor a sua assíntota superior. Então, você tem aqui a superior, você tem, vamos supor, 4 caixinhas para o lado. Então, na verdade, vai ser 5. Porque você tem o superior, aí 2, 3, 4, que são as 4 caixinhas. Não, e 5. As 4 caixinhas mais o superior. Não sei se ficou um pouco claro, mas é meio subjetivo.
Então, o MA de 2 vai fornecer para a gente isso aqui. É bem diferente do que um MA de 7, que é isso. Se você botar aqui um MA de 11, vai acabar dando isso aqui. Que é bem diferente, novamente, do MA, vamos supor, de 5. Deixa eu ver aqui. MA de 5, tá vendo? Então, MA de 11, MA de 5. Então, isso é muito importante vocês observarem quando forem fazer as análises de crescimento, porque isso é fundamental para rodar a análise. Se você não fizer um ajuste de MA bom, o seu resultado do boot lá embaixo, ele vai ser reflexo desse MA escolhido para cá. Até porque quando você vai rodar a função, você precisa indicar na função qual o MA utilizado lá em cima na estrutura, na definição da estrutura de dados. Então, é importante. Vamos supor, na minha visão, dentro desses dados que a gente tem aqui, você ficaria com o MA entre 5 e 7. Então, esse seria 7, esse aqui seria 5. Deixa eu só dar mais uma olhada. Para mim, um MA de 7 é mais ajustado aqui do que um de 5. Então, para quem já fez trabalho de crescimento, dá para observar um pouco. É bem abstrato, mas dá para observar a curva de crescimento aqui. Você consegue observar, não sei se dá para ver com o mouse, uma possível mudança de classe daqui para cá, para cá, para cá. Esse aqui está aqui, mas provavelmente segue aqui para cá, ou seguindo reto para cá. Você tem uma possível outra classe vindo por aqui, aqui, ou para cá passando direto. É bem subjetivo, mas dá para visualizar. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente tem, que é o que a gente vai acabar trabalhando mais para frente para visualizar o que pode ter de bom e de ruim. Então, eu sugiro utilizarmos uma de 5, ou seja, um padrão, novamente, de 5, como no FISAT. Então, a gente vai ter um MA de 5 para dar continuidade. E aqui, deixa eu só ver a hora. Eu vou fazer o seguinte, quando tiver, a gente vai falar essa parte, isso, a gente vai falar essa primeira parte de estrutura, antes de entrar no próprio Elephant, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, 5, 6 minutos mais ou menos, só para poder beber uma aguinha e ir no banheiro, pode ser? Então, para todo mundo ficar tranquilo, até para poder absorver tudo que foi falado. Então, após isso, o que a gente vai entrar é naquilo que eu citei durante a apresentação pela manhã. Qual foi o primeiro passo citado? Era justamente a busca de valores iniciais de L infinito e de K. A gente vai iniciar, a princípio, pela busca de valores de L infinito. E, como citado anteriormente, a gente tem o método utilizado nesse caso aqui, vai ser o Poitre-Hall tradicional, e a gente vai utilizar mais um pouco abaixo o Poitre-Hall modificado pelo Ralph e modificado ainda por um tal de Lira AS, que foi uma pequena modificação que a gente acabou fazendo na função original para poder ter intervalos de confiança e erro, para ficar mais fácil para buscar valores mais confiáveis. Mas aí o que a gente tem aqui é justamente para buscar valores de L infinito inicial. Nesse caso, essa função básica, ela precisa, o que é que a gente precisa? A gente precisa dos nossos dados, que é esse aqui. E a gente precisa de um dado das colunas que definem a captura. Nesse caso aqui, a gente vai ter o LF, justamente essas daqui. E a gente vai ter exatamente quais são as colunas que a gente precisa. No caso, 1, 2, 3, 4, até 12. Então, dessa forma que está aqui, se você tiver 30 colunas, ele vai conseguir ler. Então, o que a gente tem, quando a gente roda, você tem que vir aqui e definir. A ideia do método de Poitre-Hall é definir os pontos. Eu não vou entrar muito na teoria, mas você precisa perceber o momento na qual a curva entre o L', o que seria o tamanho de captura, e a média de captura, ela se modifica. Nesse caso aqui, vamos supor, para mim seria 19, o máximo, e sei lá, 27.
Então, essa seria a minha definição. Mas vocês poderiam vir e dizer, não, Alex, você está errado. Eu acho que, vamos supor, rodar de novo aqui, que para mim não é 19, seria 21 e 26. Ou vocês poderiam dizer que era daqui para cá. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai utilizar posteriormente o desenvolvido pelo Ralph. Mas o que a gente tem aqui é um valor inicial, que era o que a gente queria. A gente tem um primeiro valor inicial de L infinito baseado nos nossos dados de distribuição de comprimento, que é o que a gente precisa para começar a buscar os valores válidos de L infinito mais abaixo com LF. Então, esse método do Ralph, como eu citei anteriormente, ele usa a distribuição gama baseado em valores mínimos e máximos de acordo com 93% do tamanho máximo de captura como valor máximo, e eu acho que, deixa eu confirmar aqui, o LFK, o mínimo de LFK mais 10%. Na metodologia isso é descrito melhor. Então, o que a gente tem aqui é a função. Na função original é essa função toda aqui, ó, que está aqui dentro. Só que a gente precisou modificar algumas coisas dentro da função aqui para poder ter os valores de intervalo de confiança, para poder fazer uma busca de valores de L infinito mais fácil, e não ter apenas um valor unitário. Então, a gente modificou essa função um pouco para poder trabalhar melhor. Então, o que a gente tem aqui, a primeira coisa seria rodar a função, só que tem uma diferenciação. Essa função que o Ralph desenvolveu, ela não é semelhante à outra. A gente precisa fazer uma modificação ou criar dois objetos, ou dois data frames, para poder dar de entrada nesse modelo. E esse data frame, ou esses dados de entrada, são justamente os centros de classe de comprimento e a captura. Então, a gente tem aqui o L, que vai ser centros de classe, e a gente vai ter a captura. A captura vai ser simplesmente isso aqui. Isso aqui seria o número de indivíduos, né? Então, a captura vai ser simplesmente a soma de todas essas colunas. Então, a gente vai ter um objeto L com os centros de classe e um objeto com as capturas. Após isso, dá uma olhada, uma observação rápida. Então, você consegue observar que a captura leva uma tendência normal, que é a distribuição normal, que é a mais corriqueira e a ideal para uma distribuição de comprimento. E você simplesmente roda a função que você carregou lá em cima. Com isso, você tem um valor calculado automaticamente de acordo com o algoritmo desenvolvido pelo Ralph, que seleciona um valor mínimo e máximo, de acordo com a sua distribuição de complemento. Então, isso aqui acaba nos dando um valor de L infinito de 32,50, o que é, até certo ponto, deixa eu só confirmar aqui, semelhante. Esse intervalo aqui de 13 centímetros não é muito legal. Mas é bem semelhante. Então, diferentemente do que foi feito anteriormente, no pacote original, na função original, ela nos dava apenas um L infinito fixo, um valor específico, pontual, e um ZK específico, pontual. Lembrando que essas funções elas são utilizadas para estimar tanto o L infinito como a mortalidade. Então, a gente adicionou o erro padrão e o intervalo de confiança para esse resultado, para você justamente ter uma ideia de busca de L infinito mais prática. Então, o que é que a gente vai fazer agora, depois? A gente tem o primeiro ponto, que é a busca do K de acordo com o L infinito fixo, ou seja, o nosso L infinito fixo, vendo na minha cabeça físico, um L infinito fixo, que é justamente esse valor de 32,5, e a gente vai buscar depois o L infinito, o valor de K e L infinito variável. Então, o L infinito variável depende muito da sua escolha. Você pode escolher, por exemplo, utilizar o erro padrão. Então, seria 32 mais, vamos supor, 9 e 32 menos 9, para buscar valores dentro desse intervalo. E se você quiser usar, nesse caso aqui, os dados, embora sejam práticos para se utilizar, não são os melhores. Então, acabou dando um intervalo de confiança para L infinito extremamente largo, de 2,14
até 62,85. Eu não recomendo, por exemplo, nesse caso aqui, utilizar o intervalo de confiança, porque é uma faixa muito grande de comprimento, o que pode acabar não fornecendo um resultado muito claro, muito efetivo. Então, eu não recomendaria isso. Então, o primeiro passo após a estimativa do L infinito básico seria justamente buscar esses valores de L infinito variável. Escutando um barulhinho agora, eu fui olhar. Então, antes de eu dar uma paradinha, o que a gente vai fazer, a gente pode fazer agora rapidinho, é justamente buscar um valor de K baseado no L infinito fixo. Para aqueles que já utilizaram o FISAT, isso é uma das etapas do FISAT, que é justamente o Elephant tradicional, que é justamente esse, que se utiliza de um L infinito fixo. Aqui vai estar o L infinito range, mas para esse caso aqui não funciona. Então, seria um L infinito fixo. Então, você precisaria definir um MA e simplesmente esperar o valor. Muita atenção aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só terminar de carregar. Muita atenção, porque o valor de K, que muitas vezes sai aqui e que muitas vezes saía no FISAT, não é nem um pouco real ou condizente com a realidade da espécie. Então, aqui a gente tem como exemplo esse ponto. Então, você pode visualizar aqui, deixa eu só botar o resultado. Então, como saída dessa função, antes de chegarmos ao plot, você tem o valor de L infinito inicial, que foi colocado por você, que é 32,5. Você tem o K estimado, baseado nesse L infinito fixo, o T ancho, que seria o ponto inicial da sua curva de crescimento, o C, o TS e o fio. Aqui seria o mais importante, é o fio. O C e o TS estão associados à sazonalidade, que nesse caso aqui não inclui. E aqui você tem justamente o score, que seria quanto maior o score, maior seria a sua resposta de K e L infinitos, maior relação, consequentemente o melhor ajuste da curva. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ele está no script, mas eu recomendo até pular esse K-scan, porque normalmente ele não é muito efetivo. Aqui a gente está fazendo um exemplo com Schifopneuscroeria, uma espécie de camarão de crescimento rápido, de tamanho de L infinito, de maneira geral, baixo, e é muito provável que essa espécie não tenha um K de aqui 0,21. Então é muito provável que o K dessa espécie não seja 0,21, como está sendo mostrado aqui, que seria justamente o pico do nosso score, que seria 0,21. Então, por isso que é importante conhecer ou fazer uma revisão prévia da espécie, ou um conhecimento prévio da espécie, antes de começar a rodar essas análises de crescimento. Porque nesse caso aqui, você pode até deixar, não, beleza, 0,21, mas posteriormente você vai ter que selecionar o intervalo. Então, a gente pode até fazer dessa forma, vamos supor aqui um 0,21 como valor inicial e até um 1,5 para fazer uma busca posterior. Mas muito cuidado para não tomar como verdade o K-scan que sai, que é semelhante, inclusive o plot, para quem usou o FISAT, é idêntico. É o mesmo plot. Só que o resultado, por ter um L infinito fixo, ele acaba muitas vezes não sendo muito usual. E até, claro, a forma de cálculo é diferente do que a gente vai ver depois com o Elephant GA e o Elephant SA, que é um método mais robusto e mais confiável de se fazer uma análise estimativa dos parâmetros de crescimento. Então, essa seria a primeira parte, que seria a definição e a seleção do tamanho da constante de crescimento. A próxima etapa que a gente vai ver é justamente a questão do Elephant, mesmo Elephant, só que com a variação do L infinito e do K. Você pode vir aqui e pular essa etapa, se você quiser, se você tiver um intervalo conhecido. Mas a ideia aqui seria passo a passo, partindo do pressuposto que você não conhece a biologia da espécie. Então, aqui você tem a mesma função anterior, só que você adiciona o L infinito range, que seria o limite que você tem de L infinito, e o range de K, da constante de crescimento. Novamente, você define um MA semelhante ao MA da sua estrutura de população definidos lá em cima.
E aqui é só questão de ajuste de curva. Aqui é o contorno, vocês vão ver que o plot final é um plot de contorno, como mostrado durante a apresentação pela manhã. Então, a ideia aqui é definir primeiro o L infinito range. Então, a gente vai fazer uma sequência de L infinito, vou até modificar aqui para ver. Ó, a gente tem aqui 32.5, vamos supor 32 e 9. Então, eu vou botar aqui uma busca de 21, sendo bem aleatório, de 21 a 41. L infinito. A gente viu que o valor com o score maior, ele está aqui um pouquinho maior que 0.2. Obviamente, abaixo de 0.2 é loucura para essa espécie. Não tem muita lógica biológica para se indicar que uma espécie dessa tem um crescimento tão lento dessa forma. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar a busca aqui em 0.2 e 2, com um intervalo de busca de 0.05, no caso do L infinito, de 0.1. Ou seja, ele vai buscar de 21 até 41, de 0.1 classes do 0.1 cada vez. Então, vai ser 21.1, 21.2 e assim sucessivamente, até definir uma distribuição para toda essa variação. E com isso, a gente vai ter um plot de contorno que vai ter, consequentemente, um valor de Rn, que seria o nosso score de ajuste da curva. Novamente, também adianto. Muitas vezes, o resultado que vai sair daqui de L infinito de K não é o resultado perfeito para você dizer que o seu K e seu L infinito é esse. Mas vai começar a estreitar um pouco esse intervalo para você dar entrada mais à frente aqui, chegar no Elephant. Basicamente, a nova metodologia, nesse caso aqui é tradicional, o Elephant SA e o Elephant GA mais abaixo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, essa análise vai demorar, acho que um intervalozinho que a gente vai dar agora, deixa eu só colocar aqui. Ela não é tão rápida. Então, o que eu proponho agora é um intervalozinho de uns 5 minutos, 5, 6 minutos, pode ser, só para eu ir no banheiro tomar uma água, o tempo que a análise termina aqui, para ficar mais fácil. Então, agora são 3h48, 3h49. Não, vamos fazer o seguinte, então, 16 horas. Então, a gente volta daqui uns 10 minutinhos. Pode ser? Todo mundo de acordo? Me dei um... Beleza, então. É o tempo que termina aqui, que eu acho que vai demorar quase uns 10 minutinhos. Essa parte é um pouco demorada. Mas as outras eu vou minimizar a quantidade de simulação, então vai ser mais rápido. Beleza? Então, daqui a 10 minutos... Eu vou deixar a tela compartilhada, vocês podem continuar por aí. Eu só vou no banheiro rapidinho e volto. Tranquilo?